Bom, boa tarde a todos, a todas. Para a gente fazer a gravação bem feita, com tudo certinho, eu me chamo Daniel Chaves, sou professor de História da Unifap, e hoje, em abril de 2025, a gente está fazendo essa aula remota que vai trabalhar com dois temas, né? Uma aula que vai dar conta do assunto da história contemporânea. É uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, de um lado, e do outro é uma aula sobre a formação da Guerra Fria. São as últimas sessões do curso de História Contemporânea e são conteúdos extremamente importantes e relevantes para a gente falar sobre o que, no meu entendimento aqui, acaba sendo o pináculo, né, o eixo determinante para a gente poder falar na história do século XX do ponto de vista de uma história global. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando da história contemporânea como um assunto que decisivamente diz respeito a uma expectativa de uma história globalizante, de uma história globalizada. E, portanto, a gente está tratando aqui, no caso da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, de um conjunto de eventos absolutamente significativos. Tá? Dificilmente vocês vão ver na historiografia alguma abordagem a respeito tanto da Segunda Guerra Mundial quanto da Guerra Fria que não tem alguma influência sobre o que acontece no mundo da década de 30 ou 40 em diante. Eu diria a vocês com alguma tranquilidade que isso diz respeito diretamente à história do Brasil e do Amapá. Nesse sentido, a gente está diante aqui de um conjunto de abordagens que não vai buscar, evidentemente, dar conta da totalidade das abordagens possíveis sobre tanto a Segunda Guerra Mundial quanto da Guerra Fria. Não se trata disso, tá? Isso seria impossível e seria bastante provável que nós tivéssemos de ter praticamente disciplinas optativas inteiras sobre a Guerra Fria ou a Segunda Guerra Mundial para poder dar conta. Em grades curriculares onde há uma ênfase a esses assuntos, inclusive, é comum disciplinas optativas no campo da história contemporânea que deem conta do assunto. Bom, uma vez essa introdução sendo feita, e ela já deixa claro algumas das questões que eu acho que são dorsais, a gente vai olhar aqui definitivamente para essa questão da história contemporânea nos assuntos relativos à Segunda Guerra e Guerra Fria, olhando categoricamente para como esses fenômenos foram singulares e, ao mesmo tempo, para a gente poder ter o máximo de ecletismo possível, o quanto eles podem e devem ser comparados com outros eventos, tá? Então, a gente está olhando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial pensando que a Primeira Guerra Mundial, como um fenômeno histórico, ela apresenta uma, uma singularidade, né? Qual é a singularidade contida na Primeira Guerra Mundial? É que, para boa parte, se não consenso historiográfico, se trata de um conflito que foi inédito na sua magnitude, na sua proporção. Obviamente, a Primeira Guerra Mundial, quando acontece, não é chamada de Primeira Guerra Mundial, ela é chamada de uma Grande Guerra. E nós poderíamos destacar que a magnitude da guerra e a abrangência do conflito estão intimamente relacionadas ao que foi o alcance logístico e ao alcance das tecnologias militares, a disponibilidade, mais do que o alcance, das tecnologias militares que causaram o grau de letalidade de destruição. Então, para a gente não se alongar muito,
A Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, de 1914 a 1918, é a guerra imediata à Segunda Revolução Industrial. É a guerra que, para muita gente, ajuda a inaugurar historiograficamente, e eu diria que, sem dúvida alguma, junto com o grande massacre, genocídio de armenos em 1906, e junto com a Revolução Russa, eu descreveria como uma tríade de eventos, do ponto de vista político, de uma história política, consequentemente a história militar sendo tributária e dependente da história política. Eu diria que são os fenômenos que ajudam a gente, são os episódios que ajudam a gente a explicar a origem do século XX. Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é possivelmente um dos maiores, se não o maior historiador contemporanista, titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, o Francisco Carlos ele fala muito no livro Século Sombrio sobre como as guerras ajudam a explicar o início do século XX do ponto de vista de uma ontogênese histórica, ou seja, de uma capacidade que a gente tem de gerar uma explicação que dê conta de algum grau de totalidade, ou pelo menos ajude a gente a compreender o todo a partir da parte, né? Que o século XX foi um século caracterizado pela frequência ininterrupta de conflitos, ou seja, a guerra é importante como um fenômeno histórico para a compreensão de toda a historiografia. Se vocês quiserem voltar na Ilíada e na Odisseia, se vocês quiserem voltar nos temas clássicos da história antiga, da história medieval, da história moderna, a guerra é um fenômeno onipresente, né? Mas no século XX é um fenômeno de uma hiperpresença constante. Não só por conta do que vai acontecer em seguida à Segunda Guerra Mundial, que é a questão da guerra termonuclear, ou seja, o medo da guerra utilizando as então recém-descobertas tecnologias de uso de ogivas nucleares. Hiroshima e Nagasaki, bem como o Holocausto, são experiências marcantes nesse sentido. Mas a gente também vai começar a compreender a questão da Segunda Guerra Mundial e das guerras ao longo do século XX, nessa recorrência, como fenômenos que tiveram traços bastante marcantes do ponto de vista do que representam em termos quantitativos. Obviamente, isso é sempre um componente histórico a ser analisado. A gente não pode, por mais que a gente queira, ignorar a existência do aspecto quantitativo dos assuntos históricos, ou seja, quando a gente vai falar da história do século XX ou da história de qualquer época, a gente vai falar de fenômenos que acontecem porque uma quantidade expressiva de pessoas tem as suas vidas encerradas, né? E a gente também vai ter que olhar do ponto de vista prático para como isso impacta do ponto de vista, vamos chamar assim, qualitativo, ou seja, qual é a qualidade dos fenômenos que dão origem a todo o surpreendente, o desumano que a guerra pode causar. É claro que toda guerra, ao mesmo tempo que é um fato humano desprezível do ponto de vista ético e moral, a guerra também é um dado constante da história da humanidade, cujo qual a gente não consegue ignorar, de forma alguma. E isso faz com que a gente tenha que estudar ela por mais indesejável que ela seja, e analisá-la, ainda que ela seja, mais uma vez, tão indesejável quanto. Por que, do ponto de vista quantitativo, a gente está falando aqui da Segunda Guerra Mundial como algo tão expressivo? Vamos olhar, então, uma caracterização da Grande Guerra. A Grande Guerra Mundial, ou a Segunda Grande Guerra Mundial, foi um conflito que ocorreu entre 1939 e 1945, ou 46. Alguns historiadores também se referem à invasão japonesa da China em 1936, da Manchúria, como um possível recorte. De qualquer forma, não extrapolamos muito mais do que o raio de alcance de 1936 a 1946. E essa Segunda Guerra Mundial teve como principais beligerantes, apesar de vários dos países mundiais, dos países do mundo, perdão, terem envolvimento, dois grandes eixos, dois grandes grupos, dois grandes ententes, né? Utilizando a tecnologia da Primeira Guerra Mundial,
que foram importantes para a gente explicar a guerra. Então, a gente pode decisivamente falar da guerra como uma guerra que envolveu, por um lado, as potências do chamado eixo, com a Alemanha nazista, que a gente já estudou aqui no curso, a Itália e o Japão, e os chamados aliados, especialmente França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. Em algum grau menor, a China também se envolveu. Essa guerra foi, em muitos aspectos, uma continuação das disputas não resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Essa é uma chave explicativa muito constante na historiografia, de que alguns assuntos, por sua vez, mal resolvidos durante o arranjo da paz europeia, e a Europa era, até 1945, de forma muito pouco contestada, do ponto de vista historiográfico e de outras narrativas, de outras áreas da ciência, o centro decisório da ordem global, o que deixou de acontecer ao fim da Segunda Guerra, e nesse sentido, questões mal resolvidas da paz europeia do 19 ajudaram a gerar o sistema imbricado de alianças que deu origem à Primeira Guerra Mundial e os problemas decorrentes da paz ou do concerto europeu pós-Primeira Guerra Mundial ajudam a explicar a Segunda Guerra Mundial. Esse é um aspecto importante, porque isso vai ajudar a gente a entender a distinguibilidade da Segunda Guerra do ponto de vista do que ela causou como impacto. Ou seja, como vocês vão poder perceber, alguns dos principais países europeus, se não todos os principais países europeus, estão de alguma forma envolvidos na guerra, o que vai fazer com que os países cujos quais as nações, cujas quais as economias, cujas quais esses países tinham influência, vão ter, por natureza, por uma relação de alianças militares e políticas, vão ter uma relação muito direta. E a Segunda Guerra acaba tendo a mesma característica da Primeira Guerra nesse sentido. Então, isso fez com que ela ganhasse esse aspecto distinto do ponto de vista qualitativo. As relações e as interdependências entre os países, entre as economias, entre os blocos e as áreas de influência ajudaram a tornar um conflito mundial. Um conflito que começa diretamente desse ponto de vista, como um conflito que ocorre na Europa, apesar de incidências que sejam significativas, especialmente na Ásia Oriental. Um outro aspecto importante de distinguibilidade da Segunda Guerra é a sua característica letal. Foi possivelmente o conflito militar direto que mais matou gente na história da humanidade. Estimam-se aproximadamente 60 a 70 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, o que é um número espantoso. A gente estaria trabalhando aqui, hipoteticamente, com aproximadamente 10 milhões de pessoas mortas por ano durante 1939 a 1945. Não só tivemos mortes por conflitos militares diretos, é importante dizer, mas devido a alguns aspectos que também fazem com que o contexto da guerra seja distinto. Um deles, especificamente, é o contexto do Holocausto, que foi um genocídio perpetrado contra uma diversidade de populações, principalmente a população judia da Europa, que matou aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas. Mas também tivemos outras ocorrências, outros massacres, doenças e fome, principalmente a fome, foi motivo de morte na Segunda Guerra, isso mesmo dentro do contexto das sociedades europeias. A consequência, nós já sabemos, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que tem o estopim aqui em 1939, em 1º de setembro de 1939, numa, vamos chamar assim, historiografia mais europeizada, que considera que a invasão da Alemanha à Polônia em setembro de 39 é o ponto de partida, quando a Alemanha nazista ignora os acordos militares e políticos que fez com relação à preservação dos territórios ao seu leste, ou seja, à direita de quem está olhando para a Alemanha no mapa, e fazem com que desatine-se uma série de reações políticas e militares que a gente vai observar aqui com relação a esse conflito, a essa ofensiva alemã.
envolvendo esses mais de 100 milhões de indivíduos em mais de 30 países. Os principais participantes colocaram todas as suas capacidades econômicas, industriais e científicas no esforço de guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial tem como traço marcante a indistinção entre assuntos civis e militares, ou o engajamento na ideia de uma guerra total, que era um fenômeno até o século XVIII, especialmente, mas no século XIX também, um fenômeno pouco peculiar. O nível de verticalidade que o engajamento militar, ou seja, de profundidade que o engajamento militar poderia causar em uma sociedade, teve o fenômeno aqui. E, naturalmente, a Segunda Guerra Mundial cristaliza aquilo que a gente falou nas últimas sessões sobre a questão da, da animosidade, da polaridade, da disputa generalizada entre ideias de esquerda e de direita, de uma forma ou de outra. Então, a gente poderia contextualizar que a Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, entrou para a história, e a historiografia, especialmente ocidental, ajuda a consagrar ela nesse sentido, como uma guerra de combate à ameaça dos autoritarismos, dos hiperautoritarismos fascistas, emergentes na década de 20 e 30 do século, após um primeiro momento de certa leniência e certa tolerância. E, bom, do ponto de vista geopolítico, das relações internacionais, ou de uma ordem internacional mais ampla, a gente pode falar que algumas consequências globais são imediatamente sentidas, né? A primeira delas é que a polaridade ou centro decisor de poder existente na Europa, podemos com alguma segurança dizer, desde a grande divergência do século XVIII, desde o momento em que alguns dos principais países europeus começam a desenvolver uma robusta economia baseada no modo de produção capitalista, a gente também vai poder dizer que, da mesma forma que surge esse contexto no alvorecer dos séculos 17 e 18, a gente também pode dizer que a Segunda Guerra Mundial marca decisivamente a perda da hegemonia global promovida pela Europa no resto do mundo. Isso não quer dizer que a Europa deixou de ter importância, tá, gente, na ordem internacional. O que eu estou tentando dizer com isso é que, decisivamente, a gente tem a ascensão de duas novas grandes potências que, no contexto da Guerra Fria, muita gente usa essa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética como uma tentativa de explicar a Guerra Fria, o que é hipossuficiente, não é suficiente, não dá conta da totalidade das tensões que acontecem no sistema internacional entre 1946 e 1991, mas a gente pode dizer que há uma transição bastante vertical, bastante sensível na estabilização da ordem internacional, que acontece, sem dúvida alguma, a partir de 1946. É também possível que a gente diga que, por conta do que a gente está descrevendo aqui, como uma certa tendência e progressão acelerada do colapso da hegemonia europeia sobre o resto do mundo, ou pelo menos de uma profunda crise da hegemonia europeia sobre o resto do mundo, sobre as suas antigas colônias e áreas que tinham dependência, a gente também vai poder dizer que o que vai surgir nessa nova ordem internacional, esse é um assunto que a gente vai explorar daqui a pouquinho, quando a gente olhar o conteúdo de Guerra Fria, o que vai surgir como consequência dessa nova ordem internacional está amplamente ligado a uma oportunidade ou a um incentivo para um novo modelo de governança global, ou novos modelos, se vocês quiserem, mais ecletismo, o que eu gosto, dessa governança internacional, que é basicamente a ideia de que impérios, formais ao menos, não têm mais cabimento, especialmente após o colapso moral, político e econômico dessa governança europeia sobre o resto do mundo. O que eu estou tentando dizer com isso é que quando os Estados Unidos e a União Soviética emergem como, vamos chamar assim, doadores e mantenedores dessa polaridade, dessa estabilização da ordem, assumem esse papel de forma bastante franca, junto com a Grã-Bretanha, junto com a França, junto com uma série de outros países.
Eu estou querendo dizer que se tratam eminentemente de países que ocupam um protagonismo no sistema internacional que nunca tiveram, e mais do que isso, a sua gênese histórica está amplamente relacionada a contextos de crítica ao colonialismo. Isso é muito interessante de notar, que tanto a existência dos Estados Unidos da América, a partir da sua independência em 1776, e todo o avanço da sua política de expansão interna e externa de influência de poder na primeira metade do século XIX, tem como um fio condutor, cujo qual a gente pode ter discordâncias com relação a questões doutrinárias e ideológicas, e é possível que isso ocorra, especialmente numa crítica progressista ou à esquerda da história, mas decisivamente a gente está falando aqui de um país que recusou o colonialismo e que incentivou outros países a recusar o colonialismo. Da mesma forma, a gente poderia descrever isso da União Soviética como uma consequência política direta, o modelo de Estado soviético e o seu papel no sistema internacional, como uma consequência direta do que acontece depois de 1917 e principalmente depois de 1923, quando é fundada a União Soviética. A União Soviética também é, de certa forma, uma recusa do colonialismo, ao menos do ponto de vista formal, que nós também podemos fazer tal qual com a história da independência americana, com a história da formação da União Soviética. Nós podemos fazer uma série de críticas com relação ao papel que, de fato, as lideranças soviéticas bolcheviques ocuparam historicamente com relação ao combate ao colonialismo, mas o que a gente tem aqui no campo dos fatos é que, ao menos desse ponto de vista ideológico, programático, moral, há uma expectativa republicana e, consequentemente, em se tratando de republicana, ao menos refratária à naturalização dos colonialismos. Não é à toa que a Guerra Fria, e essa é uma tese muito importante para a gente observar daqui a pouquinho, o que a gente está chamando aqui de Guerra Fria não é apenas uma disputa de poder entre a União Soviética e Estados Unidos como herdeiras ou legatárias ou novas tutoras do sistema internacional pós-1946. A gente está falando aqui de uma variedade de novas histórias, especialmente na África e na Ásia, mas poderia dizer a mesma coisa sobre a América Latina, poderia dizer a mesma coisa sobre vários outros casos, que não estão apenas na África e na Ásia, que se tornaram notáveis por conta da formal descolonização, a partir de 1950, especialmente. O marco aqui é a Conferência de Bandung, na Indonésia, que foi um momento no qual, juntamente com outros vários momentos, e as assembleias da ONU de 1960, especialmente, ajudam a marcar isso, em que o princípio da autodeterminação dos povos, especialmente a autodeterminação a partir de premissas republicanas, se tornou essencialmente válido. E isso se tornou algo muito importante e muito caro a todos, né? Entendeu, Marquinhos? Um outro fator que ajuda, um outro exemplo que vai ajudar a gente a olhar um pouco para como a Segunda Guerra transformou a ordem mundial é que, muito por conta dessa lógica de autodeterminação, esse certo sentimento de novidade, de descolonização na ordem internacional, a gente pode, com alguma segurança, se referir à expectativa de cooperação como crescente a partir de 1946. Não é à toa que, nesse contexto, precisamente nesse contexto, para fomentar essa cooperação e prevenir conflitos futuros, surge a Organização das Nações Unidas. Então, a gente pode falar que 1946 marca uma virada de chave na ordem internacional na direção de uma ordem mais cooperativista, mais baseada na emancipação, na liberdade, mesmo que a gente tenha tido uma série de contradições do ponto de vista prático no que acontece no resto do mundo e esses ideais confrontados. Então, chegou mais uma pessoa aqui. Então, eu estou deixando aqui para vocês, nesse slide, alguns dos marcos temporais significativos para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. É geralmente considerado na Europa como começando em 39, mas a gente pode olhar para a invasão japonesa da Manchúria nos anos 30, a Guerra Sino-Japonesa em julho de 37, a gente pode olhar para a invasão italiana da Etiópia,
para a Guerra Civil Espanhola, sem sombra de dúvidas, porque ou são conflitos que antecedem, mas também podem ser marcos temporais, especialmente de um ponto de vista bastante interessante, que é o ponto de vista sobre como essas diversas ocorrências ajudam a gente a olhar para o conflito numa expectativa da sua globalidade, né? De como em vários lugares do mundo acontecem esses conflitos. E os esforços, para a gente tentar entender um ponto de partida causal, esses esforços de paz, esses esforços de conflito, a ascensão do fascismo e, principalmente, um descontentamento radical com o status quo político, tanto europeu quanto mundial, em 30, acabam ajudando a gente a explicar o porquê da guerra eclodir. Não é, não é razoável, na minha capacidade de compreensão, em nenhum momento, descolar o papel antissistêmico que Itália, que Alemanha, que Japão e que a Espanha franquista tem no desatinar da Segunda Guerra Mundial na Europa. Ou seja, me parece, do ponto de vista historiográfico, completamente indevido e até antiético trabalhar com a ideia de que, de alguma forma, é possível descolar o que acontece em 1936, na Espanha, o que acontece em 1939, na Polônia e depois na Áustria, ou antes, melhor, na Áustria, perdão. Também me parece completamente inapropriado que se rejeite as opções e as escolhas políticas que o Japão faz, especialmente com relação à China, dos anos 30. Ou seja, não se trata aqui de uma tentativa de determinar que a causa exclusiva da Segunda Guerra Mundial se dá em função dos países do eixo. Por que fazer isso seria indevido? Porque ajudaria, em larga medida, a gente considerar que a Segunda Guerra Mundial é pura e simplesmente causa de um comportamento agressivo dos fascistas. É bastante lógico, até do ponto de vista empírico, que a gente chegue a essa conclusão. É impossível dissociar que entre 1936 ou até 1931, mais atrás, e 1939, a gente tem uma série de atos de violência, de comportamentos violentos, de perpetração da violência causados pelos fascistas. Mas, da mesma forma, impossível do ponto de vista empírico recusar que boa parte das campanhas de ofensiva, de anexação ou de ataque militar que acontecem nos anos 30 contam com algum grau de leniência ou de omissividade por parte dos então, depois, chamados aliados. Um exemplo do que a gente está testemunhando aqui, como conteúdo histórico, é que em 1939, no mesmo ano em que poucas semanas depois a Alemanha nazista invade a Polônia, é assinado entre a União Soviética e a Alemanha nazista um pacto de não agressão. Além disso, há vários exemplos históricos de protocolos que o Ocidente assumiu com relação à Alemanha nazista, acreditando que a Alemanha nazista não representaria, num primeiro momento, essa ameaça global. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui é um mapa que mostra a disputa nas primeiras iniciativas, tanto da Alemanha quanto da União Soviética, com relação ao território polonês. O que eu estou tentando dizer para vocês, em resumo, é que é impossível assumir simplesmente que a Segunda Guerra Mundial é uma consequência do comportamento beligerante ou belicoso dos países do eixo. A complacência dos aliados também foi determinante.
E é a partir desse fator causal que a gente vai identificar o que seria a primeira fase, ou o primeiro conjunto de ações da Segunda Guerra, se caracterizando numa primeira fase de 1940 ou 39, final de 39, até 1942, em que a gente tem a expansão do eixo como um conjunto de ações bastante distintivas. Numa ofensiva da Alemanha contra a Dinamarca, Noruega, contra a França, com relação às nações neutras dos Países Baixos. A gente vai observar também uma série de ações com relação à atuação da Itália no norte da África e da própria Alemanha, ao ponto que, em 1940, quase que um ano depois da guerra, a guerra se expande de uma tal forma que Londres foi bombardeada pela Força Aérea Alemã por mais praticamente 2 meses, com mais de 1 milhão de casas destruídas ou danificadas no auge da capacidade alemã em pressionar os países aliados na direção de resultados militares. É justamente o fracasso na ocupação da Grã-Bretanha, que foi uma possibilidade concreta, por parte das forças nazistas, que a gente assinala como uma virada de chave. Muita gente costuma observar a Segunda Guerra Mundial considerando, de forma bastante concisa, que, do ponto de vista das relações da ofensiva entre os aliados ocidentais, ou seja, Grã-Bretanha, França e o que sobrou da França nesse contexto, Estados Unidos, o dia D, que é muito comum na filmografia, é muito comum na literatura, como sendo marcado como um episódio específico, bastante significativo, em que o desembarque do outro lado do Canal da Mancha, na região da Normandia, ou os desembarques ajudaram na costa norte da França a falar sobre uma invasão da Europa Ocidental por parte desses aliados e a retomada de um contexto que, na frente ocidental de combate, passou a pressionar os alemães da mesma forma que, na frente oriental de combate, a União Soviética também promovia derrotas e causava desgaste na tentativa alemã de ocupar decisivamente o que a gente chama de leste europeu. O início do fim da guerra acontece com a invasão da Alemanha tanto pelos aliados ocidentais quanto pela União Soviética, falando mais especificamente na captura de Berlim em 1945. No momento que as forças aliadas lançaram uma invasão da Alemanha, a vitória acabou sendo inevitável, porque a Alemanha retrocedeu largamente o seu poder de alcance, e Hitler não teve mais condições de deter os aliados. Pouco antes disso, alguns anos antes, já havia caído o governo de Roma, da Itália fascista, restando apenas uma possibilidade de sobrevivência ou de permanência do conflito, que prolongaria a guerra por mais alguns meses no Japão. Aqui algumas informações importantes para vocês sobre a Batalha de Berlim. E para falar, para que vocês visualizem algumas das informações que a gente trouxe aqui, alguns dos teatros de operação mais significativos da Segunda Guerra Mundial, a gente pode falar da Batalha do Atlântico, que foi a mais longa campanha militar contínua da Segunda Guerra Mundial. No cerne da Batalha do Atlântico estava o bloqueio naval aliado contra a Alemanha. A batalha teve pico em meados de 1940 até 43. A Batalha do Atlântico opôs os tais U-boats, que são os submarinos, os famosos submarinos alemães, né, e outros navios de guerra da Marinha Alemã, contra aeronaves da Força Aérea Americana, da Força Aérea Britânica e das marinhas canadense, da Marinha Britânica, dos Estados Unidos e outros navios aliados. Esse termo, Batalha do Atlântico, foi cunhado pelo primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, em 1941, com um nível de complexidade envolvendo mais de 100 combates, envolvendo milhares de milhas quadradas de oceano.
e teve uma relação muito direta com a questão dos suprimentos que os americanos ajudaram a prover no final, a partir de 1942, quando tem o envolvimento americano na Segunda Guerra. Do outro lado, a gente pode falar de não um dos maiores teatros de operação da história da humanidade, apesar da campanha militar da Alemanha contra a União Soviética e a tentativa soviética e o esforço soviético em devolver e resistir depois vir ajudar decisivamente a derrotar a Alemanha, a gente pode falar que esse teatro de operações teve um papel profundamente decisivo na guerra. Foi a Operação Barbarossa, a operação da invasão alemã contra a União Soviética, a maior operação militar da história da humanidade. A expectativa é que com a Operação Barbarossa, ou com esse conflito da frente oriental da Alemanha nazista contra a União Soviética, tenha sido um dos mais letais, se não o mais letal, teatro de operações ou local onde conflitos acontecem, porque teria atingido mais de 1.700 cidades, 70 mil vilas, danos à economia e paisagem enormes, e uma expectativa de 4 anos, resultando na morte de mais de 26 milhões de pessoas. Aqui, uma imagem importante para vocês entenderem parte dessa ofensiva, tá? E é absolutamente determinante a compreensão de como a Operação Barbarossa ajudou a moldar a resposta soviética contra a Alemanha nazista, e mais do que isso, como essa resposta soviética contra a Alemanha nazista acabou ocupando um papel igualmente determinante para a gente explicar a ocupação, ou pelo menos a influência soviética sobre o leste europeu nos anos seguintes. Alguns episódios importantes para explicar esse fenômeno, como a Batalha de Stalingrado. É importante, muito importante também para falar em Segunda Guerra Mundial, e vocês têm de ter essas informações bastante nítidas, para a gente falar sobre a guerra no Pacífico, tá? Sobre a guerra entre Japão e Estados Unidos, que envolveu tensões que começaram com a invasão da Manchúria pelo Japão e a expansão do Japão na direção da China, e, consequentemente, a gente falar sobre o apoio de Estados Unidos, Reino Unido e França para ajudar a República da China nesses conflitos. Por que a guerra no Pacífico também acaba sendo importante? Porque a guerra no Pacífico ajuda a gente a compreender a importância desse teatro de operações, que se a Europa e o Atlântico eram um teatro extremamente relevante, o teatro do Pacífico, pela complexidade de uma guerra aeronaval na região, também foi muito importante. E é nesse episódio da Guerra do Pacífico que acontece o tão famoso, e vocês também vão ver na filmografia, na literatura, uma série de expressões sobre os ataques japoneses a Pearl Harbor. As batalhas de Midway e de Guadalcanal, assim como o norte da África, muito importante para a gente compreender a guerra. E, apesar da gente ter uma explicação ou uma chave explicativa sobre a Segunda Guerra, que costuma menosprezar a importância dos danos contra o continente americano, afinal, a gente não teria tido uma sobrecarga de conflitos aqui no continente americano, dos Estados Unidos até o Chile e a Argentina. Ainda assim, a gente vê hoje na historiografia, e vocês vão poder ter contato com isso amplamente ao olhar a história contemporânea do estado do Amapá, a história contemporânea do Brasil, que apesar da gente não ter tido incidência massiva de conflitos ou danos militares, a gente vai ter, sim, algo muito relevante na direção de compreender que a Segunda Guerra Mundial e o engajamento brasileiro, especialmente o engajamento brasileiro no apoio aos aliados, acabou tendo um papel absolutamente determinante
na ideia de um projeto nacional de desenvolvimento brasileiro e aos financiamentos e transferências tecnológicas possíveis, e da mesma forma, a gente vai poder observar como isso ajudou a gente até a ter uma modelagem decisiva para os anos subsequentes da história do Amapá. Não é à toa que aqui no Amapá a gente tem a primeira joint venture, a primeira experiência público-privada de cooperação na exploração de minerais, que foi o projeto ICOME, chegando em Serra do Navio para explorar o manganês e o estanho. Ou seja, a Segunda Guerra acabou tendo, nessas relações preferenciais que se criaram de imediato entre Brasil e Estados Unidos, um papel extremamente relevante. Aqui é um mapa para vocês terem uma ideia de como os submarinos alemães tiveram ocorrência. Aqui, esses pontinhos em amarelo são os navios afundados pelos U-boats, né? E esses pontinhos em vermelho são os U-boats, os submarinos que foram abatidos, foram afundados no Brasil. Como vocês vão poder notar, nós tivemos dois submarinos alemães que quase na plataforma continental brasileira aqui no Amapá foram aqui, olha, bem ao norte. Vocês vão poder observar aqui no extremo lado esquerdo superior da imagem, vocês vão ter noção de que nós tivemos não tantos abatimentos de navios, mas, sem dúvida alguma, a gente teve o afundamento de várias embarcações, e nesse caso aqui, duas especificamente como submarinos alemães. Como a gente já viu, e eu vou ressaltar rapidamente com vocês antes do nosso brevíssimo intervalo, a Segunda Guerra Mundial fortaleceu o engajamento dos Estados Unidos nas relações estratégicas internacionais com o Ocidente. Em 1941, é feita uma declaração política por parte de Grã-Bretanha e Estados Unidos, que na Conferência do Atlântico lançam a Carta do Atlântico, que é uma série de compromissos com relação a valores da democracia liberal e do capitalismo, da liberdade, com relação à resistência aos autoritarismos. Uma carta que ajuda a explicar muito essa relação preferencial entre Grã-Bretanha e Estados Unidos nos anos seguintes, que, por sua vez, vai ajudar a explicar muito da governança ocidental da Europa e de todo o continente americano de 1946 em diante. Aqui alguns dos ideais que a carta tinha por objetivo. As conferências importantes do pós-guerra, como a de Conferência de Teherã, ajudando a formatar o que seria a governança global pós-Segunda Guerra, e, consequentemente, as Nações Unidas ocupando um papel determinante. A Conferência de Alta, também sendo absolutamente estratégica, para falar sobre a prioridade da rendição alemã, a reparação pós-Segunda Guerra, o compromisso soviético em participar da ONU e o compromisso em encerrar a guerra na frente oriental, no Japão. E, por último, a Conferência de Potsdam. Se Teherã e Alta e Potsdam são, portanto, três marcos históricos, em 41, 43 e 45, sobre as conferências que estabeleceriam as condições dessa governança, ou, se vocês quiserem um termo mais recorrente, da paz mundial pós-Segunda Guerra. Digamos, encerrando esse conjunto de assuntos, a gente já falou do Holocausto, e a gente precisa falar dos ataques americanos como uma forma de impor uma rendição incondicional ao Japão, que ainda permanecia em guerra, mesmo com a rendição fascista e a rendição nazista, ocorre de forma por muitos considerado como desnecessário o ataque, na verdade, o primeiro e o segundo, os dois únicos usos de tecnologia balística, ou seja, de mísseis, de foguete, de bombas sendo
lançadas contra alvos utilizando, em conflito efetivo de guerra, utilizando-se de tecnologia nuclear. Aqui a gente está falando de uma ofensiva dos Estados Unidos contra o Império Japonês, fazendo-se valer do uso, tanto na cidade de Hiroshima quanto de Nagasaki, em poucos dias. Estou falando do primeiro ataque no dia 6 de agosto, do segundo ataque no dia 9 de agosto, do uso da bomba nuclear, de uma arma que é muito comum que vocês vejam na filmografia, na literatura, imagens. Eu, pessoalmente, dispenso no uso de sala de aula, tanto do Holocausto quanto da bomba de Hiroshima, mesmo para fins didáticos. E para que vocês tenham uma ideia do que isso representou, bom, obviamente não é um ataque único e exclusivamente destinado contra alvos militares. Muitos, centenas de milhares de civis foram, de forma inadvertida e, de certa forma, inocente, foram mortos. A maior parte deles em Hiroshima, mas uma parte absolutamente significativa em Nagasaki. E pouco menos de uma semana depois do primeiro, pouco mais de uma semana depois do ataque contra Hiroshima, contra Nagasaki, perdão, a gente teve a rendição japonesa pelo nível aterrador de violência inédito, que ajuda, junto com o Holocausto, a colocar na história a Segunda Guerra como uma guerra que não só causa uma série de transformações na ordem internacional, como um número de causalidades de morte absolutamente espantoso, estúpido, mas também pelo que representou de uma imoralidade do uso da força, mesmo num contexto de guerra, resultando aqui nessa agressão massiva contra populações civis inocentes, em que a gente está falando aqui de uma expectativa de quase 250 mil pessoas mortas, boa parte, a maioria esmagadora delas de civis, causando assim todo o choque e o espanto que a Segunda Guerra ajudou a causar. O Holocausto a gente também já viu, é conhecido como um genocídio no qual a Alemanha nazista e diversos colaboradores em toda a Europa mataram aproximadamente 6 milhões de judeus, ou, se vocês quiserem também, além dos judeus, cidadãos soviéticos, prisioneiros de guerra, eslavos, ciganos, comunistas, maçons, homossexuais, testemunhos de Jeová, deficientes físicos, né? Fala-se em algo de até 11 milhões de pessoas, mas os números mais comumente consagrados pela historiografia giram em torno de 8 milhões de pessoas mortas. E praticamente um terço das pessoas de etnia judaica que morreram nesse conflito representavam um terço dos judeus do mundo, ou 2 terços dos judeus europeus. Eu vou convidar vocês para rapidamente a gente fazer um intervalo, tá? De alguns minutos. Eu vou beber uma aguinha, vou no banheiro, e a gente volta para falar de Guerra Fria daqui a 5, 10 minutinhos, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não, professor, tudo perfeito. Maravilha, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu não vou desligar a gravação, vou seguir aqui normalmente, tá bom? Só vou fechar a câmera e o áudio.
Vamos lá, pessoal, voltando para falar na segunda parte da aula de hoje sobre o que foi a Guerra Fria, tá? A gente está considerando, numa continuidade, vou dispensar algumas apresentações mais rebuscadas, considerando que a gente já avançou um pouco na primeira parte, que o que a gente chama desse rescaldo da Segunda Guerra Mundial foi o início de uma era definida pelo declínio das antigas grandes potências europeias, que marcaria o fim da paz europeia e ajudaria a gente a compreender a ascensão de duas grandes superpotências, né? A União Soviética e os Estados Unidos, criando uma condição ou uma propensão a uma realidade global baseada na bipolaridade. O que eu estou chamando de bipolaridade? Estou chamando da capacidade em que União Soviética e Estados Unidos tiveram em criar áreas de influência ou, se não áreas objetivas de influência, em criar relações cuja preferencialidade, especialmente no primeiro mundo, ou no mundo do hemisfério norte, como a gente quiser chamar, fariam com que uma série de características que essa polaridade entre o urso e a águia, né, entre os Estados Unidos e os soviéticos, ajudariam a gente a ter de forma bastante marcada. Para alguns historiadores ou analistas da época histórica, até porque essa foi uma época em que a gente teve uma ascensão, uma predominância muito grande dos estudos na área das relações internacionais, né? Para falar de uma área que os nossos colegas estão fazendo a disciplina com a gente estão aqui, a gente teve uma variedade de fatores que ajudam a gente a explicar essa bipolaridade como uma síntese do que a época histórica teria representado. Em primeiro lugar, apesar de tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética terem sido diretamente responsáveis pelo fim da, da Segunda Guerra, do combate à Alemanha nazista e Itália fascista, e ao Japão, ao Império Japonês, a gente pode descrever que uma certa equivalência entre a capacidade militar de ambos os países, mais uma diversidade ideológica, uma diferença ideológica bastante marcada, além de expectativas sobre de influência em áreas do globo terrestre, ajudam a gente a colocar, e foi isso exatamente que aconteceu, uma divergência quase que irreconciliável, apesar de alguns momentos essa divergência ter tido uma conciliação significativa, entre o que era a visão de mundo soviética e a visão de mundo americana para o pós-Segunda Guerra. Então, a Guerra Fria, ela se coloca como um termo técnico historiográfico e de análise política, que significa que União Soviética e Estados Unidos, apesar de hiperarmados, apesar de absolutamente representativos do ponto de vista político, e de terem nos seus posicionamentos políticos, como vocês vão ver, especialmente na década de 50 e até mesmo no início da década de 60, uma diferença de posicionamentos muito grande, essa polaridade jamais se tensionou o suficiente para se tornar um conflito. Na verdade, é até curioso observar que, apesar de vários momentos de latência, onde a situação de conflito esteve mais próxima de ocorrer, e por muitas vezes quase ocorreu, a gente não consegue notar historicamente uma existência, uma predominância de um conjunto de conflitos, ou até mesmo de episódios bastante destacados, de conflitos entre diretamente União Soviética e Estados Unidos.
Muito pelo contrário, o que a gente nota é uma existência contínua de conflitos cujos quais a presença, o peso do papel americano e soviético se dão de forma indireta. Esse é um termo que a historiografia costuma se referir quando a gente fala sobre as guerras periféricas ou ainda as guerras por procuração, tá? São duas terminologias que vocês vão encontrar de forma bastante recorrente para vocês compreenderem o que foi a existência de conflitos travados de forma indireta por americanos e soviéticos, especialmente no que diz respeito a áreas de influência que se mostravam decisivas, né? E vocês vão poder notar que nesse contexto dessas guerras periféricas é muito comum, é muito peculiar que vocês observem que, apesar desse envolvimento tão grande dos americanos e dos soviéticos, apesar do apoio financeiro, do apoio político, do apoio militar, diretamente entre União Soviética e Estados Unidos, nós não tivemos, durante esses anos todos, nenhuma ocorrência de ofensiva ou de hostilidade. O que ajuda, teoricamente, a explicar essa circunstância? O que ajuda a gente a explicar essa circunstância é justamente um dos fatores que, do ponto de vista terminante da, da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o uso de tecnologias termonucleares, a provável obtenção por parte dos soviéticos e, por outro lado, a certeza da obtenção por parte dos americanos, geraria um impeditivo severo para a realização de qualquer ataque direto de um lado contra o outro. Por quê? Em que sentido, em que razão a gente estaria conseguindo explicar isso, ou determinando essa explicação do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista dos assuntos militares, né? Porque a gente teria aqui, terminantemente, caso fosse utilizado, e esse era o grande problema, e continua sendo até os dias de hoje, o grande problema da proliferação nuclear, é que uma determinada ofensiva utilizando armas termonucleares em países ou contra países, contra forças armadas, que também detêm essa tecnologia, levam a uma iminência de utilização massiva em resposta dessas tecnologias. Em palavras mais simples, atacar com bomba nuclear, ou até mesmo sem bomba nuclear. Quem tem bomba nuclear, quem tem tecnologia nuclear, poderia levar a uma nova ofensiva global baseada nessa tecnologia, o que levaria a um genocídio sem precedentes. Portanto, por mais paradoxal que seja, e racionalmente isso não é tão simples construído, há muitos críticos dessa tese, o equilíbrio da Guerra Fria pode ter se dado, a gente nunca vai ter uma contrafactualidade para poder trabalhar, mas ele pode ter se dado pelo fato de que, ao União Soviética ter a tecnologia e os americanos também terem, e todos terem a consciência do quanto ela pode ser devastadora, é justamente aí que surge, ou que ocorre, o principal fator que explica por que ela não foi usada. Porque caso alguém atacasse alguém com armas nucleares, as consequências poderiam ser devastadoras, poderiam ser até mesmo falas que no auge da proliferação nuclear a gente teria material balístico e de urânio
enriquecido nas bombas, seria capaz de terminar com a vida da Terra várias vezes. Então, aqui, a Guerra Fria não se tornou uma guerra mundial, apesar de toda essa tensão entre o bloco oriental e ocidental que ajudaram a vencer o nazismo, num consórcio contra os nazistas, porque o uso dessas tecnologias poderia ocasionar numa terceira e decisiva guerra mundial. Essa é a justificativa de, apesar de tanto conflito, a Guerra Fria ser consagrada pela cultura popular e pelos assuntos de ordem dos estudiosos, pode, portanto, ser explicado pelo fato de que os combates diretos em larga escala frontais entre as duas potências jamais aconteceram. Onde, então, esses conflitos aconteceram? Esses conflitos aconteceram em vários planos, vamos chamar assim. O primeiro desses planos é o mais notável, vou chamar assim, etéreo de todos, que é o plano ideológico. Há vários episódios em que as crises entre União Soviética e Estados Unidos se marcaram em função de diferenças de compreensão. A Guerra Civil Chinesa é um exemplo, o bloqueio de Berlim de 48 é um exemplo, a crise de Berlim de 61, que deu origem ao muro, é um exemplo, a crise dos mísseis cubanos de 1962 é o mais notável dos exemplos, as competições por influência na América Latina, no Oriente Médio, nos estados descolonizantes da África e da Ásia são outro grande exemplo de como 1946 até possivelmente 1961 ou 1964 são é uma primeira Guerra Fria, vamos chamar assim, a Guerra Fria de 1946 a 1991, com três grandes períodos: a Primeira Guerra Fria, de 46 a 64, a Segunda Guerra Fria, de 64 até 79, ou a DETAN, e aí nós teríamos uma Guerra Fria, uma etapa final da Guerra Fria entre 1979 e 80 e 1991. Esses primeiros anos da Guerra Fria foram anos em que muitos conflitos ocorreram de forma mais ou menos direta, com ainda um equilíbrio coreográfico muito pouco notável envolvendo essas grandes potências, e um receio muito grande sobre como isso poderia, como essas guerras, surpreendentemente ainda tão persistentes, poderiam ajudar a, a formar a ordem internacional decisivamente, a gente ter uma consciência sobre quais eram os limites dessas diferenças entre União Soviética e Estados Unidos. Nesse primeiro momento, a doutrina fundamental que o Ocidente cria para reagir ao comunismo soviético, do ponto de vista especialmente diplomático, mas militar também, em função dessa certa perpetuidade ideológica visível dos conflitos, foi uma doutrina chamada contenção. Ou seja, o objetivo americano, segundo a diplomacia americana, isso se tornou doutrinário, não era o de entrar em confronto direto com os russos, mas o de criar uma contenção da propagação geopolítica soviética durante a Guerra Fria. Parte disso se confunde fundamentalmente com a doutrina Truman. Parte disso se confunde fundamentalmente com o período que vai até 1960, 1961, 1964, quando esse bloco soviético, esse bloco comunista, esse perímetro nativo do comunismo soviético na União Soviética, nas 15 repúblicas soviéticas, mais o leste europeu, impulsionam uma divergência com relação à relação com os Estados Unidos. Então, essa aliança que a gente poderia falar, aqui está bem delineadamente mesmo o que teriam sido as áreas de influência durante um determinado momento na Guerra Fria. Em azul, os países alinhados à OTAN, né, a comunidade de países europeus. Em vermelho, os países pertencentes ao Pacto de Varsóvia, evidentemente com a Alemanha dividida em duas partes, como todos nós já estudamos no ensino médio. Tá? E alguns países que não fizeram imediatamente parte desse bloco europeu, da comunidade de países europeus, mas que fizeram parte
de uma relação de certa aliança, e muito importante com relação à comunidade econômica europeia, que não é exatamente a mesma coisa da comunidade do ponto de vista político, ok? E essa seria uma projeção global mais ampla do que seria o primeiro mundo, que é um termo, de certa forma, historiograficamente em desuso, por ser preconceituoso, ao taxar que o capitalismo seria o primeiro mundo, ok? Em que a gente pode ver ao sul global apenas a Austrália, ao norte global Turquia, toda a Europa Ocidental, países escandinavos, Estados Unidos e Canadá como países que estariam alinhados a esse bloco capitalista, democrático, liberal, representativo, e do outro lado, em vermelho, os países teriam uma propensão a adotar um alinhamento. Esqueci do Japão. O Japão sob ocupação, que tem esse papel direto. E, por outro lado, a gente veria que seria o segundo mundo, é um termo, como eu disse a vocês, já em desuso, os países alinhados ou simpáticos ao comunismo ou à Rússia. E esse bloco do que a gente chamaria de terceiro mundo, mas hoje a gente utiliza muito mais a terminologia de países em desenvolvimento, ou países emergentes, ou países recentes colonizados, são um exemplo de economias nacionais, de sociedades, cujas quais estavam mais próximas de um não alinhamento, de uma relação pendular com a União Soviética e com os Estados Unidos. Se a gente tem essa primeira fase entre 46 e 64, uma fase extremamente importante é a chamada détente. Détente é um termo em francês que quer dizer distensão, tá, gente? É uma época que, depois da crise dos mísseis na Turquia e em Cuba, vocês vão assistir historicamente uma fase em que a divisão entre China e União Soviética começou a complicar muito as relações dentro da esfera comunista, enquanto a França passou a buscar uma autonomia saindo da OTAN. E as relações entre União Soviética e Estados Unidos, de forma geral, com uma variedade de fatores que vão desde a Primavera de Praga até os movimentos contraculturais, a descolonização, muito importante. E não menos importante do que isso também, o episódio das ditaduras militares na América Latina, além de, obviamente, como a gente já falou, a crise dos mísseis na Turquia e em Cuba, ajudam a explicar por que a diplomacia de União Soviética e Estados Unidos optam por uma distensão, ou seja, por um relaxamento momentâneo das hostilidades. Então, conversações sobre a limitação de armas estratégicas começam a acontecer, relações dos americanos com a China como um contrapeso estratégico à União Soviética são notados a partir de 1971, o que não fez com que, naturalmente, a détente significasse que a Guerra Fria acaba. Muita gente apressadamente deduziu isso na época. A Guerra Fria permanecia, algumas das tensões no Vietnã e em outras regiões do mundo, como o Iraque, como Líbia, como Síria e Egito, continuavam acontecendo. Não é à toa que um dos fatores que ajuda a desequilibrar a détente ocorre justamente em alguns desses países que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, com o choque do petróleo de 73 e os outros choques dos anos 70, que ajudam a deteriorar muito a détente. A crise da dívida na América Latina é um outro grande fator, mas a gente não pode falar que a détente é um fim da Guerra Fria. A gente pode falar que é uma relativa distensão ou um apaziguamento momentâneo nessa Guerra Fria. E a gente, para explicar a Guerra Fria numa reta final historiográfica, poderia caracterizá-la nesse período de 1977, quando a détente colapsa, com a Guerra Soviético-Afegã, com a ascensão do Reagan e da Thatcher, respectivamente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, com a crise da dívida coroada pela Conferência de Cancún de 1981, com a invasão de Granada em 1980, e não menos importante, a partir de 1985, algumas reformas liberalizantes na União Soviética, com a ascensão, depois de um período extremamente turbulento na sucessão pós-Khrushchev, que colocou um liberal, ou pelo menos alguém com uma tendência
mais próximo do que a gente comumente chama de liberalismo, que propôs uma série de reformas para diminuir o nível de burocratização e de lentidão do Estado soviético. Então, a União Soviética ajuda, com esse movimento interno da ascensão do Mikhail Gorbachev, a explicar como a Segunda Guerra Fria, ao mesmo tempo que é um momento, e a eleição do Reagan anda lado a lado, tá? Como um momento em que, por mais que as tensões tenham se revitalizado, a polaridade tem assumido um caráter de suspensão daquela ideia de apaziguamento dos anos 60 e 70. Curiosamente, é nesse momento que a Guerra Fria começa a terminar. E ela é tão fria, que ela acontece com revoluções pacíficas, sociais, em quase todos os governos comunistas do bloco europeu. Em larga medida, a Revolução Solidariedade, ou a Revolução Polonesa de 1980, ajuda a gente a explicar. E a gente tem dois marcos mais ou menos formais para explicar o final da Guerra Fria. O marco de 1989, dessas revoluções do final dos anos 80, e que foram amplamente televisionadas, vocês vão ver muito acervo de áudio e vídeo sobre a queda do Muro de Berlim, a queda da Cortina de Ferro, quando a União Soviética perde o controle desse bloco oriental, e depois, em 1991, quando uma tentativa fracassada de golpe em agosto faz com que, na noite de Natal de 1991, a União Soviética acate a independência das suas repúblicas e o colapso dos governos comunistas em boa parte da África e da Ásia nos anos seguintes. Então, essas correlações de força, como a gente está assistindo, são extremamente importantes para a gente entender como essa segunda metade do século XIX, essa segunda metade do século XX, ela não é só caracterizada por uma série de guerras frias ou de momentos da Guerra Fria entre americanos e soviéticos. A Guerra Fria, por mais que seja um termo consagrado dessa forma, pela hipertrofia da importância dos soviéticos e americanos, ela não pode ser explicada tão exclusivamente dessa forma, tá? A gente tem uma importância muito grande de várias questões que eu poderia elencar a vocês de forma prioritária. Em primeiro lugar, a descolonização afroasiática. Em segundo lugar, os processos de desenvolvimento nacional das economias emergentes da América Latina e Central. Em terceiro lugar, o papel das discussões globais sobre o controle de armas, especialmente as nucleares. Em quarto lugar, muito importante, toda a ascensão do que são chamados os países não alinhados. Na África, na Ásia e na América Latina, durante os anos 60 e 70, com um pico de contestação da ordem então prevalecente e permanentemente colonialista que esses países acusavam. Não poderia deixar de mencionar a vocês em nenhuma hipótese o fato de que entre 1972 e 1974 ou 6, a gente tem algumas agendas que são absolutamente prioritárias para compreender a ordem global, inclusive nos dias de hoje, como as conferências de Estocolmo, as conferências de Helsinki, que ajudam a colocar direitos humanos e questão ambiental como questões determinantes para a gente analisar e compreender a ordem internacional. São vários os fatores que ajudam a gente a explicar a Guerra Fria. A integração europeia é um fator, a integração sul-americana e o surgimento do Mercosul, o surgimento de uma comunidade de países produtores de petróleo, de economias produtoras de petróleo, na OPEP, também é extremamente significativo. Nem tudo foi tão disputa assim, mas a quebra, ou as quebras, dentro dessa tensão leste-oeste ou da bipolaridade, muitas vezes sendo substituídas pelo diálogo, ou pela discussão, ou pela disputa norte-sul entre países industrializados e países em industrialização, ajudam em larga medida a gente a compreender o que de fato foi a Guerra Fria como um todo. Eu queria agradecer muito a vocês, gente. Eu já estou caminhando para o encerramento, vou deixar o PowerPoint completamente disponível para vocês, com toda a factualidade de informações aqui reunidas, para a gente entender um pouquinho mais, com calma, longe de mim encerrar todo o conteúdo na aula de hoje, mas basicamente o que eu estou tentando apresentar para vocês, eu tentei apresentar para vocês hoje, é um resumo conciso, longe de querer dar conta de todo o assunto,
do que representaram esses dois grandes eventos históricos, ou conjuntos de eventos históricos, para explicar para vocês como o século XX foi moldado por eles. Tentei ser mais cuidadoso nesse final de curso com essa aproximação para evitar, do ponto de vista de uma história contemporânea, uma hipertrofia, o que é muito recorrente, uma hipertrofia de importância do século XX em detrimento de um contexto histórico que eu considero absolutamente relevante e importante, até estruturalmente falando, mais significativo, que são as diversas tensões políticas, econômicas e sociais do século XIX. O curso caminha para sua reta final. Vocês já receberam, né, na ementa do curso e ao longo das nossas aulas as instruções para as avaliações. E assim resta agradecer a vocês pelo convívio nessas aulas, nessas sessões, e caminhar na direção de agora aguardar as avaliações de vocês, para que vocês possam ter a correspondente nota pelo curso, apesar disso, muito provavelmente não ser um problema, porque vocês performaram muito bem ao longo de todo o curso. Acho que isso vai ser uma questão que vocês vão tirar de letra. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Caso não tenha e permaneçam como estão, eu vou agradecer profundamente a vocês, vou encerrar a gravação, vou colocar essa aula daqui a pouquinho. Imagina, Vânia, a Vânia está agradecendo aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço vocês, foi um convívio muito positivo, muito suave. Juliana, também um abraço. Daniel, um abração, gente. Maria Vitória, olha, bem legal. Camille também falando aqui, todo mundo no chat conversando, a Mila. Acho que a gente teve um decurso suave. Para mim, a única coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, como dor, já no final do curso, é que eu sou professor na área de História Contemporânea, pelo concurso que fiz e pela área que ocupa há mais de 10 anos na Unifap. A grande dor para mim é que esse curso só tem 60 horas, né? Porque tem muito mais assunto que a gente acaba não explorando. O século XX tem uma infinidade de assuntos que a gente poderia explorar, mas não cabe tudo. Resumir tanta coisa em 60 horas é uma tarefa impossível. Eu faço o melhor possível, mas ela continua sendo impossível. E aí, onde eu vou deixar o conteúdo, também já ministrei América Contemporânea numa determinada ocasião, então tem alguns conteúdos que eu acabei priorizando por lá, e queria estar muito mais com vocês para discutir um monte de assuntos. Revolução Chinesa seria um assunto, guerras no Terceiro Mundo, Pietra, que está mandando aqui um abraço, também seria um grande assunto. Dava para a gente falar muito sobre juventude nos anos 60, sobre guerra do Vietnã, sobre guerra da Coreia. Dava para a gente falar sobre a crise de 29. Dava para a gente falar sobre o papel da Segunda Guerra no Amapá, sobre a Guerra Fria no Amapá, sobre Guerra Fria e ditaduras, sobre Guerra Fria e Revolução Tecnológica, especialmente o advento da internet, a revolução das telecomunicações, mas não dá. A verdade é que não dá. Então, a gente faz o possível. Vou agradecer profundamente vocês pela atenção, tá? Espero ter sido positivo na formação de vocês, e a gente se encontra. Eu continuo todo semestre oferecendo, praticamente todo semestre oferecendo contemporânea, e a gente continua trabalhando aqui. Tá bom, gente? Forte abraço. Com isso, encerro por hoje a nossa gravação, não antes agradecendo novamente a vocês. Um forte abraço, muito obrigado.